Esta é uma gravação que eu estou fazendo especialmente para o meu filho, Fabrício. Ele tem apenas 1 aninho de idade, mas crescerá. E hoje o esforço tem que ser feito. Amanhã a morte poderá vir. Quem sabe? Existe o caminho que conduz à felicidade, ao bem-estar e culmina na verdade, o imortal, a paz eterna. E existe o caminho que conduz à dor, ao sofrimento, angústia e desespero, e termina em morte e um futuro renascimento novamente. O caminho correto desenvolve o amor, a paz, a alegria, a compaixão, a sabedoria, a benevolência, a tolerância e a liberdade. O caminho incorreto desenvolve a hipocrisia, a dúvida, a confusão, o erro, a mais ignorância, a ilusão e ao cativeiro, privação, ao sofrimento. O caminho correto conduz à luz, a reinos superiores maravilhosos e ao fim total de toda insatisfação. O caminho incorreto conduz às trevas, reinos desprazerosos, e o sofrimento não tem um fim. Compreenda, nada é superior ao entendimento correto, a sabedoria de acordo com a verdade das coisas. Compreenda, nada é mais prejudicial e obscuro que o entendimento incorreto, a ignorância, ideias distorcidas da realidade, concepções tolas e erradas que permeia a mente fraca e débil. Quem tem entendimento correto tem uma mente clara e um coração puro e leve. Quem tem entendimento incorreto tem uma mente confusa, fraca, contaminada e um coração impuro, obscuro, desesperado. Por isso, um esforço deve ser mantido para penetrar o entendimento correto, e um esforço deve ser mantido para destruir completamente o entendimento incorreto. Assim, o caminho ao imortal, a felicidade suprema, começa com o entendimento correto. O caminho da dor, de repetidos renascimentos e mortes, começa com o entendimento incorreto. O que é o entendimento correto? Todas as ações, todas as intenções feitas pelo corpo, linguagem ou mente produzem os seus frutos. Tudo o que ocorre a uma pessoa, seja ótimo, de muito bom ou muito desagradável, sofrimento, é apenas o resultado de ações passadas. Deve-se entender, eu sou o herdeiro, o dono das minhas ações, nascido das minhas ações. Tudo que eu fabricar, seja pela mente, linguagem ou corpo, disso eu me tornarei o herdeiro, serei o responsável e experimentarei as consequências. Há 10 ações prejudiciais que não devem ser fabricadas, pois conduzem ao pranto e à dor. Há 10 ações benéficas que, quando postas em prática, conduzem ao bem-estar e felicidade por muito tempo. As 10 ações prejudiciais são 3 com o corpo, 4 com a linguagem
e 3 com a mente. Quais são elas? Primeiro, matar seres vivos, então não deve se matar. Isso também tem relação com a violência. Não deve-se ter nenhum tipo de violência e agressão a nenhum ser vivo. A segunda ação prejudicial seria roubar. Deve-se evitar completamente tomar o que não seja dado. Terceira, conduta sexual incorreta. Não deve-se ter uma conduta sexual em que você machuque a outra pessoa, que você magoe. Então não pode ter nenhum tipo de traição, jamais trair. Tratar a pessoa amada, a sua consorte, com muito carinho, muita dedicação, muito amor. Os quatro tipos de linguagem incorreta são mentir, a linguagem raivosa, a linguagem maliciosa, a linguagem grosseira. E as 3 raízes, que são as 3 ações mentais ou as 3 intenções mentais prejudiciais, é a cobiça, a raiva e a delusão. A origem das ações verbais e corporais se encontram na mente, ou seja, na cobiça, na raiva e na delusão. Qualquer ação baseada nessas raízes produz consequências ou vipakas ruins e muito sofrimento. Então, as 10 ações benéficas é o oposto, ou seja, se abster de matar, de violentar, de machucar qualquer ser vivo, ter amor, bondade, compaixão. Como segundo, jamais roubar. Terceiro, abster-se da conduta sexual incorreta ou imprópria. As ações benéficas com a linguagem são sempre falar a verdade, com amor, para trazer o bem, que contenha o bem, que traga a concórdia, e aprender a ficar em silêncio na hora certa e falar na hora certa. E as 3 raízes das ações benéficas com o corpo e com a linguagem seria a renúncia e a generosidade, o amor, a compaixão e terceiro, a sabedoria. Então, as raízes das ações benéficas é a renúncia, a generosidade, o amor, a compaixão e a sabedoria. Todas as ações com o corpo e linguagem motivadas por essas 3 raízes conduzirá ao bem-estar e felicidade por muito tempo. E neste caso, o que é o entendimento incorreto? As ações com a mente, linguagem e corpo, boas ou ruins, benéficas ou prejudiciais, não trazem consequências. Essa ideia deve ser completamente abandonada e destruída. Como segundo, outro ser superior é responsável pelas coisas que ocorrem aos seres, sejam boas ou ruins. Essa ideia deve ser completamente abandonada e destruída. Terceiro, outro ser superior é responsável pelas nossas ações através da linguagem, do corpo, da mente, sejam boas, más, benéficas ou prejudiciais. Essa ideia deve ser completamente abandonada e destruída. E voltando novamente a mais aspectos do entendimento correto, o que é o entendimento correto? A pessoa entende. Enquanto a mente não alcançar a pureza total, se livrar totalmente de todas as contaminações, terei que renascer de forma ininterrupta, continuamente, isto é, um nascimento, 2, 3,
4, 5, 10, 100, 1000, 100.000 ciclos cósmicos de contração e expansão. Os seres continuam renascendo de acordo com as suas ações, através do corpo, linguagem e mente, benéficas ou prejudiciais, até que a mente seja completamente purificada e realize a felicidade suprema, Nibbana, a cessação do cativeiro. E por outro lado, outros aspectos do entendimento incorreto. E o que é o entendimento incorreto? Não há nada após a morte. Não há vida, não há continuidade após a morte. Há apenas uma existência, apenas essa vida. Essa ideia deve ser completamente abandonada e destruída. Há um fim para as repetidas existências sem purificar a própria mente. Essa ideia deve ser completamente abandonada e destruída. Há um fim para o sofrimento sem ter que destruir as impurezas da mente. Essa ideia deve ser completamente abandonada e destruída. Voltando ao entendimento correto, o que é o entendimento correto? Da mesma forma que cada um é o criador e recebedor das suas próprias ações, a libertação do sofrimento e dos repetidos renascimentos somente pode ser alcançado por si mesmo, criando por si mesmo as condições e causas necessárias e corretas por seus próprios esforços e habilidade. E o que é o entendimento incorreto? Algum outro ser superior pode purificar a minha mente por mim. Essa ideia deve ser completamente abandonada e destruída. Segundo, há um paraíso eterno, um local em que dura para sempre. Existe um corpo eterno que dura para sempre. Esta ideia deve ser completamente abandonada e destruída. E neste caso, qual é o entendimento correto? Todas as regiões, todos os lugares onde ocorre o renascimento, todos os corpos são impermanentes, insatisfatórios. Eles são instáveis, não duram para sempre. Todos os corpos que surgem de uma vida para outra são impermanentes e insatisfatórios, devido à lei da causa e efeito. Todas as coisas que surgem, todas as coisas fabricadas têm um fim. Tudo que está sujeito ao surgimento está sujeito à cessação. Existe um outro tipo de entendimento correto. Esse entendimento correto diz respeito às 4 nobres verdades. O que é o entendimento correto? A primeira nobre verdade. A pessoa vê e entende, percebe corretamente desta forma. Este corpo, as imagens, os sons, os cheiros, sabores, toques, os objetos mentais são instáveis, sujeitos à mudança, causa para sofrimento, um pesadelo, imperfeitos, um câncer, dor, angústia, desespero, desagradáveis, difícil, miséria, em chamas, uma flecha, perigo, terror, uma enfermidade, desintegrando, uma decadência, horríveis, um tormento, uma perturbação, cansativos, um fardo. Essa pessoa compreende claramente que o corpo, as imagens, as formas, os sons, os aromas, os sabores,
os toques, os objetos mentais, todas as fabricações são impermanentes, incertas, uma insegurança, inconfiáveis, sujeito a cessação, passageiros, ocasional, condicionado, uma dissolução, sujeito a mudança, dependente de causas e condições. Não é uma morada. A pessoa entende claramente da forma como na realidade é. Essas coisas não são eu, não são minhas, não são meu eu, são incontroláveis, seguem o seu próprio curso, não seguem a nossa vontade, são vazios, sem essência, não pertencente a ninguém, sem substância. Qualquer corpo material, sensação, percepções, formações mentais, consciência, quer seja do passado, presente ou futuro, interno ou externo, grosseiro ou sutil, próximo ou distante. A pessoa vê claramente que surgem dependendo de condições, não duram, são causadores de sofrimento. Enganador de tolos, é onde ferve e inflama a duca, não são meus. Eles não estão em mim, eu não estou neles. Como alguém agarrando um peixe, quando vê com calma percebe que é uma cobra venenosa. São desvantajosos, perigosos, incapazes de proporcionar satisfação duradoura. Entendendo e vendo dessa forma, corretamente, o estado imortal incondicionado, do qual não participa de tudo isso, pode ser alcançado. E o que é o entendimento incorreto? Essa pessoa possuindo entendimento incorreto, a pessoa entende e percebe incorretamente dessa forma: o corpo, as formas, as imagens, os sons, os aromas, os sabores, os toques e os objetos mentais são satisfatórios, perfeitos, prazerosos, agradáveis, seguros, certos, permanentes, confiáveis, uma morada, são meus, sou eu, são controláveis, têm essência, pertence a mim. Essa pessoa completamente ignorante concebe, pensa e percebe que o corpo, as sensações, as percepções, as formações mentais e a consciência são eu, meus, permanentes, capazes de proporcionar satisfação duradoura. Vale a pena ser buscados, devem ser mantidos, lindos, agradáveis. Entendendo e vendo dessa forma incorreta, a pessoa jamais se vê livre do sofrimento. Agrilhoada por essas coisas, amarrada e subjugada, terá que renascer e renascer novamente segundo as suas ações. Essa ideia incorreta deve ser completamente abandonada e destruída. Então, voltando ao entendimento correto, devido ao entendimento correto da verdade, do corpo, das formas, dos sons, dos aromas, dos sabores, dos toques e dos objetos mentais, a pessoa vê, entende, percebe dessa forma corretamente, dessa forma. Apego é terror, perigo, um câncer, insegurança, sofrimento, um tormento, cativeiro. Desapego é segurança, felicidade suprema, a paz, o imortal, liberdade. Surgimento é insegurança, terror, um câncer, sofrimento. Não surgimento é a paz, a liberdade, o imortal.
Fabricação é terror, um perigo, sofrimento, insegurança, um tormento. Não fabricação é segurança, felicidade suprema, a paz, o imortal e liberdade. Preocupação e interesse é terror, perigo, um câncer, um tormento, um sofrimento. Despreocupação e desinteresse, isso é segurança, a paz, felicidade, o imortal. Eu e meu é perigo, um terror, sofrimento, tormento. Não meu, não eu é segurança, paz, imortal, a liberdade. Buscar e esperar é terror, sofrimento, insatisfação, um tormento. Desistir e abandonar é a paz, a felicidade suprema, a liberdade, o imortal. Movimento, ir, vir ou até mesmo permanecer é terror, câncer, um tormento, sofrimento. A cessação, o desencanto e a renúncia é a paz, a liberdade, o imortal. Deleite e controle é sofrimento, um tormento, um câncer, inseguro, perigo. Não nascimento, não formações é a felicidade suprema, o imortal, a liberdade, a segurança. A pessoa entende completamente que havendo o apego, há sofrimento. Havendo o desapego, há a libertação. E dessa forma, e o que é o entendimento incorreto? A pessoa ignorante, devido ao entendimento incorreto da verdade, da verdadeira natureza do corpo, sensações, percepções, formações e consciência, ela vê, percebe, concebe incorretamente desta forma. Apego é bom, apego é felicidade. Desejo não contém perigo algum. Devido ao mau entendimento, ao incorreto entendimento, elas agem com o corpo, com a linguagem e a mente de qualquer forma. Por ver os fenômenos como satisfatórios, como meus, como agradáveis, o entendimento de que o agarramento é bom surge e se estabelece. Dessa forma, com a mente subjugada pela ignorância e com a mente completamente se deleitando com as coisas, ela concebe e percebe dessa forma. Essa ideia deve ser completamente abandonada e destruída. E mais uma vez, o que é o entendimento correto? Devido ao entendimento da lei de causa e efeito, devido ao entendimento dos renascimentos, devido ao entendimento da primeira nobre verdade, devido ao entendimento da segunda e da terceira nobre verdade, então essa pessoa entende corretamente que é necessário desenvolver as condições corretas para alcançar por si mesma a libertação dessa massa de sofrimento. Ela desenvolve esse caminho de prática. Qual é esse caminho de prática que conduz à destruição do desejo e da ignorância? É exatamente esse nobre caminho óctuplo. Entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, concentração correta. E desta forma, o que é o entendimento incorreto? Devido ao entendimento incorreto em relação à verdadeira natureza do corpo, sensações, percepções, formações e consciência, devido ao desconhecimento e à ignorância com relação ao apego e ao desapego,
E devido ao entendimento incorreto em relação à lei de causa e efeito e renascimentos, essa pessoa pensa, concebe que nada precisa ser desenvolvido e cultivado. Devido a não entender a verdade, devido a não entender que são responsáveis pelas suas próprias ações, elas não desenvolvem o que precisa ser desenvolvido. Ao não desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido, elas renascem novamente após a morte. Elas reaparecem em um outro mundo segundo as suas ações, com o corpo, mente e linguagem. E o que é o pensamento ou intenção correta? Devido ao entendimento correto, essa pessoa compreende, ela sabe que os pensamentos e intenções baseados na cobiça, raiva, crueldade são prejudiciais e conduzem ao sofrimento. Ela os abandona e desenvolve os pensamentos da renúncia, da generosidade, do amor e da compaixão. Ela experimenta a felicidade aqui e agora. Quando há entendimento correto, há o pensamento correto. E o que é o pensamento ou intenções incorreta? Devido a esse entendimento incorreto, devido a essa ideia distorcida, ela ignora a lei de causa e efeito, renascimento, devido ao entendimento incorreto em relação às 4 nobres verdades, ao caminho. Essa pessoa fabrica pensamentos e intenções com cobiça, raiva, crueldade. Ela não desenvolve os pensamentos e intenções de renúncia, generosidade, amor e compaixão. Devido ao não esforço real em abandonar os pensamentos incorretos, ela experimenta o sofrimento aqui e agora. Quando há o entendimento incorreto, há o pensamento incorreto. E o que é a linguagem correta? Devido ao entendimento e pensamento correto, essa pessoa sábia apenas fabrica linguagens que contêm a verdade, palavras ditas com amor, carinho, para a união. Ela faz silêncio na hora certa e fala na hora certa. Ela abandona a linguagem incorreta. E o que é a linguagem incorreta? Devido ao entendimento incorreto e o pensamento incorreto, a pessoa mente, fala para machucar, cria discórdia, diz coisas maliciosas e não sabe guardar silêncio. Ela não sabe guardar silêncio. Ela fala sempre na hora errada, fala com raiva, fala com rancor. Essa linguagem incorreta deve ser completamente destruída e abandonada. Quando há entendimento incorreto, há o pensamento incorreto, há a linguagem incorreta. E o que é a ação correta? Devido ao entendimento correto, a pessoa se abstém da violência, de matar, de machucar. Ela é gentil e bondosa com o corpo, com todos os seres sencientes. Ela é bondosa. Ela se abstém de roubar, de tomar o que não seja dado. Se abstém da sexualidade incorreta. Ela não trai, não magoa, não machuca a pessoa amada. Quando há o entendimento correto, há o pensamento correto, há a linguagem correta, há a ação correta. E o que é a ação incorreta? Devido ao entendimento incorreto, a pessoa machuca os outros, causa dano, mata outros seres, rouba, toma o que não é dado, trai, machuca e magoa as outras pessoas. Ela tem a sexualidade incorreta também.
essas ações incorretas devem ser completamente abandonadas e destruídas. O que é o modo de vida correto? Devido ao entendimento correto, a pessoa não causa dano a nenhum ser vivo com o seu trabalho. Ela não incita o mal, ela não comercializa álcool e drogas, carnes, venenos, sexualidade. Ela trabalha honestamente e não conduz os outros às ações prejudiciais. Quando há o entendimento correto, há o pensamento correto, a linguagem correta, a ação correta, o modo de vida correto. Essa pessoa sábia, dotada do entendimento correto e da virtude, devido às ações benéficas e devido à não fabricação das prejudiciais, após a morte, renasce no paraíso. E o que é o modo de vida incorreto? Devido ao entendimento incorreto, a pessoa trapaceia, engana, comercializa álcool, drogas, carnes, veneno, sexualidade, incita os outros a fazer o mal. Essa pessoa tola, dotada do entendimento incorreto, do pensamento incorreto, da linguagem incorreta, da ação incorreta, do modo de vida incorreto, devido a essas fabricações prejudiciais com o corpo, mente e linguagem, após a morte, renasce nos mundos inferiores. E o que é o esforço ou o empenho correto? Devido ao entendimento correto, a pessoa se esforça no dia a dia, ela se esforça nas meditações a abandonar o desejo sensual, a má vontade, a preguiça e o torpor, a inquietação e a ansiedade, a dúvida, pois ela sabe do perigo e das desvantagens desses obstáculos e imperfeições da mente. Ela se empenha em cultivar atenção plena, investigação dos fenômenos, energia, êxtase, tranquilidade, concentração e equanimidade, pois ela sabe das vantagens e da maravilha que são esses fatores mentais benéficos. Quando há o entendimento correto, há o esforço correto. E o que é o esforço incorreto? Essa pessoa que não tem entendimento correto, possuidora do entendimento incorreto, não se esforça a cultivar as coisas boas. Para que ela se esforçaria? Ela não compreende que ela é responsável pelas ações. Ela não compreende o renascimento. Ela sempre está afundada em desejo sensual, má vontade, preguiça e torpor, inquietação e ansiedade, a dúvida. Ela não cultiva, não conhece as qualidades benéficas da atenção plena, investigação dos fenômenos, energia, êxtase, tranquilidade, concentração e equanimidade, pois não entende e não vê as desvantagens e os perigos dos obstáculos. Ela não vê a preciosidade dos 7 fatores da iluminação. Quando há o entendimento incorreto, há o esforço incorreto. E o que é a atenção plena correta? Devido ao entendimento correto, devido ao esforço correto, devido ao cultivo dos 7 fatores da iluminação, a pessoa se empenha em estar sempre atenta, sempre desperta, sempre no momento presente, observando com firmeza e imparcialidade o corpo, as sensações, a própria mente e os objetos mentais. Ela permanece com a plena consciência sempre presente em todos os momentos, em todas as atividades. Ela aprende a contemplar o corpo de todas as formas e aperfeiçoar a atenção plena no corpo,
pois a atenção plena no corpo é o caminho para o imortal. Quando há o entendimento correto, há o pensamento, linguagem, ação, modo de vida, esforço e atenção plena correta. E o que é atenção plena incorreta? Devido ao entendimento incorreto, esforço incorreto, essa pessoa sempre está afundada na confusão, totalmente adormecida. Ela não desenvolve as qualidades benéficas, não observa o corpo, as sensações, a mente e os objetos mentais. A pessoa está sempre distraída, agrilhoada por Mara e pelas contaminações. Está sempre perdida nos objetos mentais, esquecida de si mesma, sempre vagando no futuro ou no passado. A pessoa que está sempre desatenta, enganada pelas contaminações, não pode ser feliz. A felicidade só pode ser encontrada no momento presente. Se não há o entendimento do motivo de contemplar o corpo, sensações, mente e objetos mentais, a pessoa sempre concebe e percebe essas coisas como sendo eu, como sendo o meu corpo. Eu sinto, eu penso. Ela não observa os pensamentos que surgem. Essa pessoa dotada da atenção plena e incorreta nunca compreende a realidade dos fenômenos. A ignorância sempre está presente, e com a ignorância, o sofrimento. E o que é a concentração correta? Devido ao entendimento correto, a virtude, o esforço correto, a atenção plena correta, essa pessoa busca um local calmo, afastado, silencioso, senta-se confortavelmente, relaxa o corpo e direciona a mente para o silêncio, para o momento presente e para a respiração. Havendo o esforço correto e a atenção plena correta, ela alcança e cultiva os 4 dhyanas pouco a pouco. Essa pessoa, dotada de sabedoria, de atenção plena, ela experimenta e entende os defeitos, os perigos e desvantagens da felicidade dos 5 sentidos. Ela sabe que essa felicidade dos 5 sentidos sempre dependem de objetos, de situações externas, de circunstâncias. Ela sabe que essa felicidade que depende dos 5 sentidos são efêmeras, impermanentes, não duram. E quando desaparecem, o sofrimento surge no mesmo momento. Ela entende que a felicidade dos dhyanas é extraordinariamente, absurdamente superior à felicidade dos 5 sentidos. Não depende de coisas externas. Sempre está acessível. Esta felicidade dos dhyanas são sempre encontradas dentro de nós mesmos, no silêncio, na tranquilidade, na concentração correta. Se há entendimento correto, há concentração correta. E o que é a concentração incorreta? Essa pessoa com o entendimento incorreto, distorcido, com o pensamento incorreto, desvirtuosa, sem atenção, sem esforço, é claro que está sempre confusa, totalmente tomada pelos obstáculos do desejo sensual, da preguiça, da raiva, da cobiça e da ignorância. Ela não consegue ver a si mesma e não entende os diferentes tipos de felicidade, completamente imersa na escuridão, na ansiedade, na mente agitada. Ela não conhece a felicidade que supera a felicidade dos 5 sentidos. Ela troca o prazer perfeito e maravilhoso dos dhyanas por pensamentos, preocupações, divertimentos fúteis, coisas passageiras sujeitas à mudança dos 5 sentidos.
ela não consegue ver o perigo, as desvantagens e o quanto de sofrimento há escondido nesses prazeres dos 5 sentidos. Ela não experimenta a felicidade real aqui e agora, então muito menos após a morte. E o que é o conhecimento correto? Devido ao entendimento correto, ao pensamento, à virtude, ao esforço correto, à atenção plena correta, à concentração correta, os 5 obstáculos são suprimidos, vencidos, e vemos as 4 nobres verdades diretamente como elas realmente são. Devido aos 4 dhyanas, essa pessoa, com essa mente pura, luminosa, imensurável, imperturbável, poderosa, totalmente afastada dos 5 obstáculos, ela compreende e penetra diretamente. Isso é sofrimento, que seria o corpo, sensações, percepções, formações e consciência. Ela compreende, essa é a causa do sofrimento, que é o desejo, o apego. Ela compreende, essa é a cessação do sofrimento, que seria a destruição e o abandono total do desejo e do apego. Ela compreende, esse é o caminho, ou seja, virtude, meditação e sabedoria. Ela entende que só é possível penetrar essas 4 nobres verdades de forma direta apenas desenvolvendo este caminho. Ela compreende, isso são impurezas mentais, que é o desejo, a ignorância. Essa é a origem das impurezas, que é ignorar a ignorância, ou seja, ignorar as 4 nobres verdades. Ela compreende, esse é o fim das impurezas, ou seja, a sabedoria, a penetração das 4 nobres verdades. E ela compreende, este é o caminho que conduz à destruição das impurezas, que é este mesmo nobre caminho óctuplo: virtude, concentração e entendimento correto. E o que é o conhecimento incorreto? Essa pessoa fraca, tola, com essa mente sempre tomada pelo desejo sensual, buscando a gratificação dos sentidos, sempre tomada pela má vontade, torpor, intranquilidade, agitação, ansiedade e dúvida, não entende da forma clara. Ela entende de forma distorcida. Ela entende que o corpo, as formas, os sons, os sabores, os aromas, os objetos mentais são meus. Sou eu. Ela pensa que essas coisas trazem a felicidade, que são permanentes. Ela pensa, o apego é bom. Ela não vê que a causa do sofrimento é estar atado àquilo onde o sofrimento ferve, onde o sofrimento surge e se estabelece. Ela não compreende, não vê claramente que o caminho para o imortal, para a felicidade suprema, é o desapego de todas essas coisas: corpo, sensações, percepções, formações e consciência. Quando há o entendimento incorreto, tudo está incorreto. Quando há o entendimento incorreto, há o sofrimento contínuo. E o que é a libertação correta? Com a mente dessa forma, desencantada, desapegada de tudo que existe, com a mente liberta de tudo que é fabricado, essa pessoa direciona e inclina essa mente pura e poderosa para o elemento eterno e imortal. Desta forma, isso é a paz, o sublime, o silenciar de todas as formações,
o abandono de todas as aquisições, a destruição do desejo, Nibbana, o fim do sofrimento e das formações. Com a mente libertada de todas as impurezas, ela compreende, libertada. Não haverá mais nenhum renascimento, esse é o último. Ela depôs o fardo e destruiu a ignorância. O que resta é apenas Nibbana, a felicidade permanente, suprema. E o que é a libertação incorreta? Se há ignorância, o entendimento incorreto, há o desejo. Se há o desejo, há o apego. Se há o apego, há o sofrimento e renascimentos infindáveis. 1, 2, 3, 5, 10, 100, 1000, 100 mil. Muitos ciclos cósmicos de contração e expansão. Muitas mortes. Esse é o cativeiro sem fim. Com esse entendimento incorreto, a pessoa nunca se livrará do sofrimento. Mas com a penetração do entendimento correto, essa pessoa sábia dará um fim para sempre no sofrimento. Querido filho, tenha confiança, convicção e fé em seu potencial para atingir a iluminação. Tenha convicção, confiança e fé nesse ser supremo que desenvolveu todas as qualidades ao máximo, que desenvolveu a sabedoria, a compaixão ao máximo, que nasceu aqui há 2.500 anos atrás e ensinou esse Dhamma perfeito e puro que conduz ao fim de toda insatisfação e sofrimento. Estude os suttas. Pratique com energia, contemple o corpo, medite, reflita muito. Use a razão e o coração. Não aceite cegamente nada, e sim busque por si mesmo, através da própria vivência e entendimento. O que é realmente a verdade você vai descobrir. Construa dentro de si uma fortaleza realmente forte e segura. Ela é construída com a sua forma de pensar e entender totalmente livre de opiniões alheias, construída dentro de si mesmo através da sua própria experiência. Nenhum Dhamma é mais excelente que o desapego, que extrai o incondicionado do condicionado, mas esse desapego depende da sabedoria, que depende da concentração, os jhanas, que depende da atenção plena e do esforço correto, que depende da vida virtuosa, do pensamento correto e do entendimento correto. Não tenha medo. Eu não tenho. Então, você é muito menos. Eu ainda não alcancei a libertação completa, total, mas estou próximo disso. Então tenho certeza que você também conseguirá.